Olá, seja bem-vindo ao Seminário Escatológico Fim dos Tempos. É muito importante para que você possa entender tudo que vou ensinar, assistir a primeira e a segunda aula, que estão disponíveis gratuitamente no YouTube, no canal Marlon Davis Oficial. Vamos continuar falando acerca da marca da besta. Mas antes de concluir esse assunto, eu preciso explicar a você o que é a besta. Para isso, vamos estudar nesta aula em especial Apocalipse capítulo 13. Está tão difícil Apocalipse 13, sem dúvida nenhuma, é um dos mais polêmicos textos da Bíblia e também mais mal interpretado. Você precisa entender isso. A Bíblia, ela se explica. Todos os símbolos e números usados no livro de Apocalipse, em especial em Apocalipse 13, estão registrados no Antigo Testamento. João é um judeu do primeiro século. Ele é um apóstolo do Senhor Jesus, um conhecedor das Escrituras Sagradas. Lembrando a você que são consideradas naquele tempo Escrituras Sagradas apenas o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda estava em construção. Eu vou ler para você o texto, então, de Apocalipse 13. Lerei apenas uma pequena porção e faremos uma conexão com textos do Antigo Testamento. São vários textos, mas eu selecionei apenas alguns para que você possa entender o que é a besta de quem João está falando. Vamos então a Apocalipse capítulo 13, verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Sem dúvida nenhuma, é um texto um pouco assustador. Isso para o leitor do século XXI. Mas essa não é a realidade do destinatário, do leitor do primeiro século, daquele que recebeu as cartas de João. Até porque o livro do Apocalipse não é um livro do medo, pelo contrário, é o livro da esperança, é o livro da vitória da igreja e do seu Cristo. A linguagem que João está usando é uma linguagem comum naqueles dias. É a linguagem metafórica, a linguagem profética. Todas essas figuras como besta, cabeças, chifres,
São figuras já citadas no Antigo Testamento em vários textos. Eu irei citar apenas alguns. Vamos agora, para ampliar o seu entendimento, para um texto que está em Salmos. Salmo 74, verso 13. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento as alimárias do deserto. Você viu comigo neste salmo duas figuras muito importantes. A primeira é a figura do monstro marinho. Na língua hebraica, a palavra tamim. Tamim que foi traduzido para o grego. Na Septuaginta, a versão antiga do Antigo Testamento na língua grega. Tamim foi traduzido pela palavra dracon, em português, dragão. Entenda, o monstro marinho é o dragão, figura essa que João vai usar tantas vezes no livro de Apocalipse para falar do diabo. Outra figura é o crocodilo. Em hebraico vamos encontrar a palavra Leviatã, que também tem o significado de monstro marinho. Vemos aqui já essas duas figuras num tempo bem remoto. E essas figuras nos apontam para a pessoa do diabo, mas também nos apontam para governos, para impérios. Isso é muito típico na linguagem judaica antiga. Até mesmo Thomas Hobbes, no seu livro O Leviatã, ele vai chamar o estado de o grande monstro, o Leviatã, o monstro das águas. Outra coisa que você já precisa começar a entender, que tudo que emerge no mar no Antigo Testamento é do mal. O próprio abismo, que é o Sheol em hebraico, que é o inferno, ele fica localizado embaixo dos oceanos. O abismo fica nas águas. É uma construção que o apóstolo João está fazendo. Vamos agora a outro texto bíblico em que nós vamos enxergar claramente que o Leviatã, o monstro marinho, ele carrega o significado de governo e de império. Jeremias, capítulo 51, verso 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e nos fez de nós objeto inútil, como monstro marinho nos tragou. Observe a expressão monstro marinho. Encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrajou fora. João então está fazendo uso dessa figura para construir então a mensagem a qual ele quer passar para 7 igrejas da Ásia. Vamos agora para Daniel. Vamos ler porções do capítulo 7. Vamos observar agora de forma bem clara de quem João está falando. Quem é a besta? Acompanhe comigo. Daniel capítulo 7, verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Grave essa expressão, subiam do mar. Vamos para o verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis que o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte,
o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Frise, 10 chifres. Daniel está tendo a visão dos 4 grandes impérios. Ele fala do Império da Babilônia, do Império Medo-Persa, ele fala do Império Grego e o último império, que é o 4º animal, o mais forte, o mais espantoso, o Império Romano. Sem dúvida nenhuma, da antiguidade, foi o maior império. O Império Romano, ele dominou todas as águas do mar Mediterrâneo. Não é à toa que João está linkando justamente os animais que emergem do mar. Roma domina o Mediterrâneo. Roma, ela tem a sua força no mar. E é interessante que na figura do último animal, chamado também de fera ou besta, ela tem 10 chifres, assim como em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 vai então desenhar essa besta surgindo do mar com 7 cabeças. Alguns teólogos vão querer dizer que cada cabeça representa um imperador. Isso eu acho pouco provável, até porque João não é um estudioso, um historiador do Império Romano. Ele é judeu. A sua atenção não está na lista de sucessores ou nas dinastias romanas. Até porque também o número 7 na Bíblia, ele é carregado de um simbolismo. Todos os números bíblicos não podemos levá-los com exatidão matemática, mas entender que muitos deles são colocados em textos para nos trazer então um entendimento simbólico. O número 7 na Bíblia, no Antigo Testamento, é um número que carrega o simbolismo da perfeição, da plenitude. João está falando então da besta surgindo com toda a sua força, com toda a sua plenitude e com 10 chifres, fazendo uso exatamente da figura que Daniel usou. Vamos observar também que João ele faz essa conexão com Daniel de forma muito forte. Eu não li todo o capítulo 7, mas Daniel vai falar dos animais que os outros impérios representam. O leão, o urso, o leopardo. E justamente esses animais vão estar também em Apocalipse 13, compondo então essa besta feroz. Besta esta que recebeu a autoridade do próprio dragão, do Leviatã, do monstro marinho, do diabo. Outra coisa interessante é a figura de uma das cabeças feridas de morte. Como li no Salmos 74, verso 13, o salmista então vai falar que Deus ele esmaga as cabeças do monstro. Entenda, na visão judaica, todos os confrontos, guerras, em todas as coisas eles percebem a mão de Deus. Quando impérios se enfrentam e se destroem, eles percebem isso, a mão de Deus agindo na história. A cabeça ferida de uma das bestas nada mais é do que essas guerras internas. O Império Romano por várias vezes viveu guerras internas, disputas pelo poder, pela coroa, pelo império. Mas de forma assombrosa,
a besta se recuperou. É importante entendermos mais uma vez os dias em que João está exilado na ilha de Patmos. Eu disse no vídeo anterior que ele está em Patmos exatamente nos dias de Nero. Eu quero continuar hoje ainda reforçando esta ideia, trazendo a você um dado histórico. Eu quero ler o prefácio do livro de Apocalipse de uma das Bíblias mais antigas do mundo, a chamada Peshitta, a Bíblia siríaca. Observe o enunciado que vem acompanhando o livro de Apocalipse. Apocalipse, a revelação que foi dada por Deus a João, o evangelista, que na ilha de Patmos, onde foi lançado por Nero César, versão siríaca. Além da Bíblia siríaca, vamos encontrar ainda outro dado histórico. Esse vem de um dos pais da igreja, chamado Tertuliano. Ele também vai localizar João exilado em Patmos exatamente nos dias de Nero. Observe as palavras de Tertuliano que irei ler para você. Roma, onde Pedro sofreu uma paixão semelhante à do Senhor, onde Paulo banhou-se por sua coroa na mesma morte que João Batista, onde o apóstolo João foi mergulhado em óleo fervente e nada sofreu, e depois foi banido para uma ilha. Exclusão dos hereges de Tertuliano. É importante localizarmos João no momento exato, histórico, para que possamos de fato não termos dúvidas nenhuma de quem é a besta e do que seria a marca da besta. Diante de todas as coisas que tenho trazido, não há dúvida que a besta é o Império Romano. Foi Otaviano o primeiro imperador romano, mais conhecido como César Augustus. Ele intitulou-se Divi Filius, o Filho do Divino. Também intitulou-se o Pontífice Máximo, o Construtor. A ponte que liga os homens aos deuses. Calígula, o terceiro imperador, ultrapassou essa ponte e intitulou-se o próprio Divino, o Deus na Terra. Calígula foi morto numa conspiração da guarda pretoriana. Aí vemos então a cabeça ferida da besta. Calígula é sucedido pelo seu tio Cláudio, que morreu também provavelmente envenenado, assumindo o Império Nero. Nero, que é tomado da mesma ideia de Calígula, se intitula divino e determina então que todos os povos a ele submetido prestem culto ao imperador divino. É interessante esse momento histórico, pois o Império Romano nunca impôs religião aos povos dominados. Mas é nesse exato momento aonde Nero tem a ideia de unificar todo o império sob um culto à sua própria pessoa, onde ele se intitulou Quírios, Senhor do mundo, o Deus na terra. É por isso que o apóstolo João vai falar que as pessoas o veneram, as pessoas o adoram. Então, diante de tudo aquilo que foi falado, é necessário que você entenda que a besta que emerge das águas é o Império Romano. E
o que ele está estabelecendo nesse momento é exatamente a adoração ao seu imperador. Falta ainda nesse capítulo falar da besta que emerge da terra. E esse assunto irá ficar para a próxima aula, onde iremos concluir a marca da besta. Eu espero que você possa estar aprendendo com todas essas informações que estou trazendo a você. De fato, ela está destoando daquilo que te ensinaram. É importante você entender que aquilo que eu estou transmitindo não é nada novo. Pelo contrário, nova, na verdade, é a escatologia que tem sido ensinada nos dias de hoje, na igreja brasileira. O que eu estou fazendo é apenas repetir aquilo que ensinaram os pais da igreja e os reformadores. Aquilo que se é ensinado nos altos círculos acadêmicos teológicos. E pensar que há pessoas em pleno século XXI procurando saber quem é a besta. Olha, não perca a nossa próxima aula. É muito importante você compartilhar esta informação para o máximo de pessoas. Meu nome é Marlon Davis e muito obrigado por me assistir. Que Deus te abençoe.